ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA, e pode ser assistido também pelo www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre as permissões dadas pela Divina Providência, né? E para a primeira pergunta, eu gostaria de fazer aqui para o ministro Vicente Nobre o que seria uma definição, antes de a gente começar o programa, do que é a Divina Providência segundo a ótica da Nova Igreja. Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui novamente. E, segundo a ótica da Nova Igreja, nós vemos a Divina Providência como o governo do divino amor e da divina sabedoria sobre a vida dos homens. O objetivo desse governo é restaurar o casamento do bem e da verdade no homem, porque o homem se afastou desse objetivo principal, o primeiro que foi dado, né, e a Divina Providência age constantemente com esse objetivo, que é restaurar o casamento para que o homem, então, alcance a salvação de sua alma, né? E a Divina Providência, nesse governo sobre a vida do homem, ela visa apenas e tão somente o que é eterno e infinito. Então, para o Senhor, né, atuando na vida do homem, a atuação do Senhor na vida do homem, não interessa se ele tem bens materiais ou não, se ele é rico ou pobre, se ele está feliz, se ele tem saúde ou se ele está doente. O que interessa para a Divina Providência do Senhor é o estado da alma desse homem e como está ocorrendo nele essa volta para aquele casamento original de bem e de verdade na vida dele. O processo de reforma e regeneração, na verdade. Exatamente, exatamente. E a Divina Providência, ela age, nós já abordamos esse assunto num dos programas passados, ela age de acordo com determinadas leis. E a principal lei, né, que inclusive está muito ligada ao nosso assunto de hoje, que é a permissão dos males, é a lei que diz que o homem deve agir livremente segundo a sua razão. Ou seja, ele deve ter o livre-arbítrio nas coisas da sua vida, né, nas decisões que ele toma, né? Exatamente, exatamente. E até vendo a gente fala de Divina Providência e permissão, né? E agora, retornando, né, à pergunta, né, para você, como é que a gente poderia então definir, né, qual a diferença entre a Divina Providência ou as leis da Divina Providência e as leis da permissão? Como é que a gente poderia definir isso? Na verdade, a Divina Providência e as leis da permissão são uma só coisa, né? Uhum. Com a diferença que a Divina Providência atua nos homens que estão dentro da ordem, ou seja, todos aqueles que buscam combater os males, né, como pecados contra Deus e o próximo, né? E assim eles passam por um processo de reforma e de regeneração, né? Então eles estão se reordenando, como você acabou de comentar, eles estão voltando a entrar dentro da ordem, né? E as leis da permissão, no caso, são aquelas leis dadas pelo Senhor para aqueles homens que estão fora da ordem, ou seja, para aquelas pessoas que não consideram as leis da religião, né? E simplesmente vão agindo conforme os seus instintos, né? As coisas que os levam para baixo, né? Então essa lei de permissão, ela atua justamente nos homens maus, principalmente, né? De forma a permitir certas coisas. Não, aqui nós temos que frisar bem, né, que na verdade essas permissões dadas pela Divina Providência não quer dizer que Deus queira ou seja conivente com esse mal que é permitido, né? Mas ele simplesmente deve se manifestar para
que possa haver algum tipo de salvação para essas pessoas. Exatamente. Né? Exato. Então, digamos que é uma atuação da permissão do Senhor, porque senão esses males, caso contrário, ficariam dentro do homem, não se manifestariam, né? E seriam como que um câncer que silenciosamente vai se espalhando até que a pessoa não tem mais nenhum recurso e ela sucumbe diante do mal. Exato. Né? E é justamente por causa dessa liberdade, né, preservando essa primeira lei da divina providência do Senhor, que ninguém pode agir contrário à sua razão, né, ou à sua liberdade, que o Senhor preserva isso, né? O Senhor não pode simplesmente tirar um homem mau do seu caminho, né, e submetê-lo a um caminho bom. O Senhor então modera, né, como que modera o homem mau para que ele chegue no estado melhor possível que ele poderia alcançar, preservando completamente a sua liberdade. A gente vê então a diferença de um sendo guiado pela providência divina, que é o homem bom, que é aquele que, não o homem bom no sentido de que a pessoa consegue se ver boa, né? Porque a definição de homem bom é aquele que comete um mal e se arrepende, ele se sente angustiado por ter cometido um mal. Enquanto que o homem mau, ele comete um mal, ele comete um pecado e ele não tem importância, né? Ele não liga importância para isso, né? Então a gente vê essa diferença, um sendo guiado pela permissão, como que o Senhor segurando o homem para que ele não caia num inferno ainda mais profundo, e a divina providência guiando os passos do homem bom para que ele suba cada vez mais. Inclusive este que é considerado o homem bom, no sentido que ele tem algum tipo de religião, ou ele crê em algum tipo de ensinamento que é semelhante aos que estão no decálogo. Ele não precisa necessariamente ser um cristão, né? Ele pode ser de qualquer outra religião, desde que essa religião seja fundamentada em princípios semelhantes aos que estão nos 10 mandamentos, que é, por exemplo, não roubar, não matar, não cometer perjúrio, não adulterar, né? Então as pessoas que pensam que esses males são pecados contra Deus e o próximo, eles estão justamente dentro dessa ordem, né, da divina providência, e eles então são elevados gradativamente ao céu até ao nível que lhes é possível receber esse céu, porque o céu na verdade está dentro do homem, né? Não é alguma coisa que está fora, mas está dentro do homem, como o próprio Senhor disse nos evangelhos. E aqueles que são maus e digamos assim, agem externamente de conformidade com as leis sociais, mas internamente, na verdade, eles desejam e gostariam de fazer o mal, se eles pudessem, né? O Senhor modera eles, né? Não permitindo que eles caiam num mal pior, no sentido de que para eles tem as leis civis, né? E também as leis morais, né? No sentido de que eles não querem perder a honra, não querem perder muitas vezes a lucratividade, né? E uma condição, né, de ser desmoralizado diante da sociedade, né? Exato. Então, eu acho que essa primeira parte a gente já conseguiu definir um pouco, né? Então, vamos partir para essa terceira questão. Nós vemos muitas maldades e atrocidades pelo mundo afora, né? Algumas vezes parece que a humanidade não está sob os cuidados divinos, né? Como as doutrinas celestes explicam esse aparente descuido do Senhor? Isso é uma coisa muito importante a gente lembrar, Eduardo, porque realmente com as calamidades que acontecem, né? A gente vê essa tragédia que aconteceu no Japão agora, né, recentemente, e parece que o Senhor realmente se descuida, parece que Ele não olha pela humanidade, né, em alguns momentos. Mas aqueles que conhecem e reconhecem a atuação da divina providência do Senhor, sabem que o Senhor não vira as costas para o homem. O Senhor não poderia de forma alguma se virar para o homem, porque a vida do homem acabaria imediatamente. Não seria somente calamidades que aconteceriam. Até mesmo aqueles bons, justos e honestos deixariam de existir imediatamente se o Senhor se voltasse para o homem, né? Assim como o homem se volta contra o Senhor, né, constantemente.
Então, na verdade, o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando uma atrocidade, uma maldade, uma calamidade acontece, o Senhor está ali presente naquele momento, amparando o homem até de forma mais carinhosa do que ele poderia fazer ou que ele faria no momento de felicidade que o homem esteja passando, né? A gente pode lembrar de algumas passagens da palavra que dão exemplo disso, primeiramente da parábola do filho pródigo, que aquele filho que estava fora de casa, que havia sofrido abandonou o pai, que abandonou o pai e foi recebido com muita alegria pelo pai, né? Então o Senhor cuida daqueles que estão sofrendo. Ele não dorme de forma alguma. No Salmo fala isso também, que o guarda de Israel não cochilará, né, em outras palavras. E eu gostaria de ler de Mateus 10, 28 a 31, mais uma outra passagem da palavra que mostra esse cuidado constante do Senhor, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, se o Senhor cuida de todas as coisas da sua natureza que Ele criou, né, de forma tão próxima, porque Ele não cuidaria de nossas vidas? Se o Senhor mantém cada folha na árvore, cada passarinho voando na sua direção certa, cada borboleta que migra de um ponto a outro, Ele mantém aquilo tudo dentro da ordem, por que Ele viraria as costas para o homem, que é o objeto mais valioso de sua criação, né? Então, dessa forma, né, parece uma atitude conformista, né, de dizer, não, o Senhor está olhando por todas as coisas. A gente tem uma tendência natural de não acreditar nisso, principalmente quando a tragédia acontece próximo da gente. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um emprego, né, sofre um acidente. Justamente qualquer prejuízo que o homem tome, seja material ou sentimental, ele tende, né, a dizer, não, isso não é assim, o Senhor não está vendo. A gente sabe disso, a gente passa por essas coisas, todos nós passamos por esses momentos de dúvida. Mas é importante que a gente lembre que o Senhor está presente constantemente conosco. Ele não nos abandona. O que acontece é que, por muitas vezes, Ele tem que permitir que algumas coisas ruins aconteçam, justamente para não ferir a liberdade daquele que está agindo de forma incorreta. Né? Então, um governo de um país pode agir contra a natureza, né? Dizimando o meio ambiente, e vai causar uma catástrofe ambiental que vai prejudicar muitas pessoas com a seca e com a fome, né? Que vai prejudicar aquela pessoa que é boa. Mas o Senhor não pode mudar, porque certas pessoas, usando a sua liberdade, inclusive de fazer o mal, abusaram daquilo que o Senhor tinha dado. Mas o Senhor, de todas as coisas, mesmo daquelas ruins, do que parece pior para a nossa vida, o Senhor tira um bem que suplanta aquele mal, e muitas vezes. A gente não consegue ver naquele momento, mas um dia a gente consegue enxergar. Tem uma outra passagem que eu gostaria de ler, da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito divino do Senhor, qual que é? É aquele que a gente falou no começo, né, na nossa apresentação. O propósito divino do Senhor é fazer com que o bem e a verdade voltem a se unir no homem, como era antigamente, na época paradisíaca da humanidade. O propósito divino é esse: unir bem e verdade para que o homem seja conjunto ao Senhor novamente, porque o homem se afastou e o Senhor quer conjuntá-lo. E Ele faz todas as coisas possíveis e imagináveis para que haja essa reunião do homem com Ele, né? E então, por isso é que a gente pode dizer, mesmo não tendo muita, eu diria assim, certeza quando as coisas estão ruins, que o Senhor está conosco, sim, em todos os momentos. E daí vem a origem da palavra religião, né? Que é religar o homem
que se separou de Deus. Né? Exatamente. E até parece, Eduardo, que aquelas, como a gente vê, né, as velhacarias, as falcatruas, as injustiças, elas parecem ter um triunfo sobre a sobre aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro. Mas a gente sabe que essa vitória ela é temporária, não é um triunfo total do mal sobre o bem. Né? Porque os escritos da Nova Igreja, as doutrinas celestes, inclusive nesse livro Divina Providência, cita isso, que todo mal traz escrito em si a sua própria pena. Se eu mesmo que ele não seja efetuado aqui nesse mundo, ele pode ser feito no mundo essa punição, né? Essa punição que você quer dizer. Ou seja, se eu cometo um mal de deliberado propósito contra o meu próximo, naquele mal que eu cometi está inscrito aquela pena. É como se você dissesse assim, assassinato 10 anos, né? Ou 20 anos, que seja, mentira, 1 ano. Né? Já tem tudo inscrito ali dentro, porque dentro do mal, naquela semente maligna, está a erva venenosa que vai brotar e vai prejudicar o homem depois. Então, temporariamente, a gente pode ver, né, as velhacarias, as maldades triunfando. As injustiças, né, como dizia, né, o poeta brasileiro, né, tanto ver triunfar a injustiça. Né? Rui Barbosa dizia isso. Né? Mas esse triunfo muitas vezes a gente não vê pessoas agindo, sendo punidas aqui ainda nesse mundo. Né? Mas certamente depois da morte, tudo que nós plantarmos aqui será colhido. Se nós plantarmos o mal aqui, a gente pode ter uma vida de fausto, de tranquilidade e morrer na abundância. Mas certamente, se aquilo tudo que a gente tem, né, foi conquistado ilicitamente pela maldade, aquilo tudo será cobrado. E um dia a justiça divina atua. Isso não tem como. Não que o Senhor queira e goste de punir o homem, mas é que o mal que o homem faz tem dentro de si a sua própria punição. É uma questão matemática, não tem como o homem livrar disso. Né? É verdade. E dentro do que a gente está vendo, né, desse parecer que o Senhor está longe, né, afastado das coisas, né, que Ele não vê, a gente vê também proliferar as religiões que proliferam, né, e a diversidade de religiões no mundo. Né? Como que as doutrinas celestes poderiam explicar essa diversidade de religiões no mundo? Não seria mais fácil existir, então, somente uma religião que ensinasse a verdade para todas as pessoas igualmente? Essa pergunta é interessante e vem justamente fechar essa questão das permissões da Divina Providência nesse nosso primeiro programa. Né? Na verdade, isso se explica de uma forma seguinte, né? Que de alguma forma o Senhor teve que se manifestar nesse mundo, né? E Ele se manifestou assim de forma primeira, né? No coração do homem, né? Isso no princípio, quando o homem vivia num estado paradisíaco, onde ele estava justamente nesse casamento do bem e da verdade, né? Então ele recebia as coisas do Senhor no seu coração, né? E ele tinha também mesmo contato com o mundo espiritual, né? Depois, gradativamente, ele foi se perdendo, né? E o Senhor teve que suscitar uma palavra e mesmo um povo para levar essa religião para a humanidade. E a palavra de Deus, a princípio na antiga igreja, depois na igreja israelita, ela se espalhou pelo mundo, né? Do mundo antigo, né? E depois, pela religião cristã, também houve esse espalhar-se, né? A gente vê, por exemplo, das missões jesuíticas, né? Da Companhia de Jesus e todas aquelas, digamos que a palavra foi se espalhando pelos povos, mas nós sabemos que ela não chegou em todos os povos. Há muitos povos em que nem se conhece quem é Jesus Cristo, como é a palavra, quais são os ensinamentos que ela traz. Mas o Senhor, ele suscitou também várias outras religiões, em vários outros povos, em culturas totalmente diferentes, com ensinamentos semelhantes, né, aos ensinamentos que estão lá nos 10 mandamentos, que são aqueles que a gente falou no início do programa, que é não matar, não roubar, não cometer perjúrio, não adulterar, né? Guardar algum dia de festa, né? Honrar pai e mãe. Essas coisas são
de todos os povos, praticamente. Qualquer povo, né, que tem uma religião sã, baseada nos princípios da verdade, tem princípios, né, leis semelhantes a essa. E isso foi, então, digamos assim, não foi uma coisa homogênea, né? A gente pode perguntar muitas vezes, né, por que algumas pessoas, alguns índios lá adoram o sol, a lua, as estrelas, né? E outros são até idólatras, por exemplo, né? Então, mas, por exemplo, uma pessoa que está numa certa ignorância dessas coisas e vê Deus como se fosse o sol, né? Mas ele age dentro dos princípios da comunidade em que ele vive, dos ensinamentos religiosos que ele recebe, seja por um pajé, ele está imbuído de uma boa intenção para com Deus e para com o seu próximo, né? Então, ele certamente vai ser salvo e vai receber algum tipo de alegria celeste dentro da possibilidade da sua recepção, né? E no mundo espiritual, tanto quanto for possível, ele vai ser orientado sobre as coisas do Senhor e do seu reino, né? Então essas coisas, e mesmo os idólatras, as idolatrias, que, por exemplo, você adorar uma imagem até de um santo cristão, muitas vezes pode ser considerado uma espécie de idolatria, né? Mas tem não em todos, porque tem muitas pessoas que se utilizam daquela imagem para fazer digamos assim, alguma ligação com o divino, né? Eles não têm má intenção naquilo, né? Eles, justamente na sua simplicidade, eles gostariam de ter alguma forma, alguma imagem do divino, né? E eles então fazem isso. Então o Senhor a todos contempla. Ele não vai, ele olha principalmente a intenção que está no coração do homem, né? Então toda essa providência divina atua mesmo, por exemplo, em religiões que a gente aparentemente, né, não considera, né, ou considera assim, digamos assim, muito diferentes daquelas que a gente está acostumado, né? Mas o Senhor contempla a todos, né? Ele não vai excluir ninguém, porque ele é a própria justiça, né? E a própria ordem. Exato. Ou seja, quando o homem crê na divina providência do Senhor, ele então não se preocupa em ver que no mundo existem diversas religiões, porque ele sabe, né, que cada religião é apropriada para aquele povo, para aquela cultura, assim como cada roupa é apropriada para cada pessoa. Você não consegue colocar uma roupa de uma criança de 2 anos de idade, que não é apropriada, né, para o seu tamanho, nem talvez para a sua atividade, né? Então, crendo na divina providência, que o Senhor toma conta de todas as coisas, a pessoa deve, dessa forma, descansar em saber que a salvação não é exclusiva para uma determinada religião, né? Eu não preciso que o homem saia daqui e vá perturbar a ordem e a tranquilidade de um povo que está afastado, lá no meio de uma selva talvez, né, que poderia alcançar a salvação muito mais rapidamente se fosse mantido lá dentro dos seus padrões religiosos, simples para o nosso ponto de vista, né, mas que são complexos o suficiente para eles, né, e bons o suficiente para que eles sejam elevados a um estado de homem meramente natural a homem espiritual. Então nós deveríamos ter então tranquilidade e confiar que o Senhor cuida de todas as coisas, porque o que salva, no final das contas, não é a religião que o homem tem. O que salva é o bem que ele faz de acordo com a religião. E o que mata o homem, né, não é também a religião que tem, mas o mal que ele faz, que tem em si a sua pena embutida. Certo, né? Muito bem. Então, para nós aproveitarmos um pouquinho do tempo que nós temos ainda desse programa, eu gostaria de pedir para o ministro Vicente para ele explicar um pouquinho dessa nova publicação que é a Divina Providência, do qual nós estamos retirando esses ensinamentos que nós estamos falando nesse programa de hoje, né? Então, os ensinamentos, Eduardo e nossos telespectadores, eles são retirados, né? O que a gente falou hoje é um pouco do que a pessoa pode encontrar nesse livro chamado Divina Providência. Ele foi publicado pelo grupo da Nova Igreja no Brasil, recentemente, agora no final do ano passado,
E ele está disponível à venda na Livraria Alexandria pelo telefone 3027 4741. Todos estão convidados, por quiserem conhecer essa obra, que tem muito mais do que a gente poderia colocar aqui em centenas de programas de meia hora de duração cada um. Exatamente. Então, muito bem. Eu acho que com isso nós, pelo menos, digamos assim, fizemos uma pequena introdução das coisas que são da permissão da Divina Providência, né? E no programa seguinte, na semana que vem, nós vamos abordar a segunda parte desse programa. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença do ministro Vicente Nobre, eu que agradeço. Lá de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. E agradecer, sobretudo, a presença de vocês que nos assistem, que são um motivo maior de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.